Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas nossas redes sociais para esta noite do nosso minicurso do Evangelho de Marcos, com Marcos no seguimento a Jesus de Nazaré, com Marcos no seguimento no discipulado a Jesus. E temos a alegria desta noite de termos como assessor o nosso querido amigo Padre Jaldemir Vitório. Boa noite, Padre Vitório. Já estamos ao vivo. É uma grande alegria estar hoje aqui com você e com a sua comunidade de fé de Botucatu, com tantos outros amigos e amigas que vão nos acompanhar. Obrigado, Vitório. A alegria é toda nossa. A nossa arquidiocese promove essa iniciativa no intuito de fazermos uma leitura global do Evangelho de Marcos para nos prepararmos para o ano que vem, onde leremos e meditaremos na liturgia este Evangelho catequético para nós, para a nossa comunidade de fé, para a nossa comunidade cristã. Padre Vitório, eu vou fazer uma breve apresentação e depois a palavra é tua. Padre Jaldemir Vitório é presbítero jesuíta, mestre em Sagradas Escrituras pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Padre Vitório também é diretor do Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte e professor na mesma faculdade. Padre Vitório, a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, mas a noite é tua. Fique muito à vontade. Muito obrigado. Assim, não estou vendo as pessoas que estão escutando, mas eu estou sentindo com o coração. Então, eu vou falar, mas as pessoas que quiserem pedir algum esclarecimento daquilo que eu estou falando, pode usar o chat, e aí, então, eu vou acompanhando, e na medida do possível, eu já vou respondendo. Porque, às vezes, tem certas perguntas que, se ficam lá para o final, elas perdem o contexto. Vocês estão vendo nesse curso sobre o Evangelho de Marcos, vocês estão vendo o conjunto da catequese de Marcos. E me cabe hoje conversar com vocês sobre essa perícope, esse pedaço do Evangelho que vai do capítulo 6 ao capítulo 10. Que tem o título aí, da crise à profissão de fé. Da crise à profissão de fé. E nós vamos ver qual é a crise e qual é a profissão de fé, e vamos mostrar como esse texto é um texto central no Evangelho. Então, nós vamos ver nesse slide aí o objetivo da nossa conversa dessa noite. Então, eu coloquei assim, considerando o Evangelho de Marcos como uma catequese narrativa. Isso aqui já é importante. Ou seja, não é o Evangelho de Marcos como biografia de Jesus. É como uma catequese dessa pessoa que a gente chama Marcos, alguém da comunidade, preocupada com a fé da comunidade e que quer ajudar a comunidade a perseverar na fé. Então, já começo dizendo isso. O ponto de partida das catequeses evangélicas não é a vida de Jesus, mas é a vida de fé da comunidade. Então, a comunidade é uma comunidade de discípulos de Jesus, eles aderiram a Jesus, mas eles estão passando por uma crise. E essa pessoa que nós chamamos de Marcos vai ajudar a comunidade a esclarecer, a ter luzes para perseverar na caminhada de discípulo. Então, o ponto de partida é a vida de fé da comunidade. Então, com esse contexto da vida de fé da comunidade, o evangelista vai lá na história de Jesus, na tradição sobre Jesus,
então ele escolhe daquilo que ele tem à disposição o que pode ajudar a comunidade a perseverar na fé. Então, nas entrelinhas do Evangelho, a gente vai percebendo as respostas, as luzes que o evangelista dá para a comunidade. Depois, então, com isso, mostraremos como Marcos 6:1, de 10 a 52, ocupa um lugar importante em seu conjunto. Depois, mais na frente, eu vou botar o esquema do Evangelho e vocês vão ver como realmente esse bloco aí é o centro do Evangelho. Agora, o que tem aí de importante nesse trecho que nós vamos ver? Aí eu coloquei, pois aí acontece a revelação do segredo messiânico. Eu vou explicar depois o que é isso no Evangelho de Marcos. Ora, esse segredo messiânico no Evangelho de Marcos, volta atrás, não, é que eu botei o dedo, mas não era na hora, não. Então, esse segredo messiânico é um elemento fundamental para compreender a catequese de Marcos. E aí também, então, aí tem uma mensagem para nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, que eu vou falar isso no final. No final, nós vamos tirar algumas conclusões para a nossa vivência da fé. Então, catequese narrativa, Marcos 6 a 10, o seu lugar, e aí então se dá a revelação do segredo messiânico, que é um ponto importante nessa catequese. Então, eu coloquei aí o esquema da nossa conversa, mas só que a nossa conversa, ela tem começo, meio e fim, então quem está me escutando tem que realmente entender cada passo que eu vou dar, né? Então, aí já entrou o Marcelo, já entrou Maria Aparecida, ok? Então, se vocês não entenderem o passo que eu dei, tem que perguntar para a Vitória, explica de novo. Por quê? Porque uma coisa vai se conectando com a outra. E se a gente perde o fio da meada, não dá para continuar a fazer a blusa de tricô. Então, o primeiro passo da nossa conversa, eu vou mostrar como o Evangelho de Marcos é uma catequese narrativa para uma comunidade questionada na sua fé. Aí eu vou mostrar qual é o questionamento da fé da comunidade. Agora, isso aqui, a gente já tem uma coisa muito importante para aprender para a nossa catequese. O ponto de partida da catequese do reino é a vida da comunidade. Mas, normalmente, a gente parte do dogma, do catecismo, do que está escrito lá no livrinho de catequese, e a gente esquece a vida. E, por isso, então, a nossa catequese tem tão pouco resultado concreto. Porque a gente começa pelo lugar errado. A catequese cristã começa pela vida. Então, por isso, a gente tem que saber quais eram os problemas que eles estavam vivendo para a gente poder entender que mensagem ele está transmitindo. Depois, nós vamos ver a questão do Jesus crucificado. Então, a morte de cruz, Jesus crucificado, foi o grande problema das primeiras comunidades. E eu vou explicar por quê. Os primeiros cristãos, eles tiveram que responder essa questão da morte de cruz. Por que Jesus foi crucificado e como que a salvação pode vir por alguém que morreu pregado na cruz. Ponto. Terceiro ponto, eu vou mostrar essa questão do segredo messiânico. Eu vou mostrar como isso está presente no Evangelho de Marcos. Pode até ser que vocês já tenham escutado nas aulas anteriores, mas não importa, porque aí a gente recorda e, então, fica mais solidificado o conhecimento. Depois, assim, eu vou mostrar como Marcos de 6 a 10,
né, faz parte de uma espécie de quebra-cabeça. Ou seja, ele compõe um conjunto. E aí, então, vai ficar muito claro para vocês como é que essa parte é a parte central do Evangelho. Como eu não posso, não vou ter tempo para ler com vocês todos esses capítulos de 6 a 10, então nós vamos ler, eu vou explicar três perícopes, mas as outras também podem ser explicadas com o mesmo método que eu vou usar. Bem? E aí, então, eu vou pegar a que está no começo, a que começa esse bloco, a que está no meio e a que está no fim. E aí, então, vou mostrar para vocês como essas três perícopes, esses três textos do Evangelho, eles, de certo modo, eles contêm aquilo que é a mensagem desse bloco que me cabe conversar com vocês hoje. E, por fim, então, eu vou mostrar que lições a gente pode tirar dessa catequese para nós. Porque aqui, então, não se trata simplesmente de eu dar uma aula, mas de mostrar o que isso tem com a nossa vida de cristãos e de cristãs hoje, na atualidade. Então, agora, mais um passo. Então, aqui é importante a gente entender esse ponto, porque, como eu falei para vocês, no começo, o Evangelho parte da vida de fé da comunidade. E aqui, então, nós vamos ver que Marcos escreveu uma catequese para uma comunidade questionada na sua fé. Então, a primeira coisa que eu coloquei aí é que a comunidade de Marcos é formada por discípulos de Jesus que não provieram do judaísmo. A comunidade de Marcos e a comunidade de Lucas, o grosso do pessoal da comunidade, vinha da gentilidade, vinha de outras religiões, de outros contextos religiosos. Não é? Agora, isso é importante, porque a mensagem de Jesus ela tem origem no judaísmo. E aí você tem que ajudar alguém que não vem dessa cultura a entender essa mensagem. Agora, outra coisa importante é que Marcos, então, quando ele faz o evangelho dele, ele vai ter que explicar certas coisas que vêm do judaísmo e que ele tem que passar para a comunidade, mas a comunidade não sabe como entender. Você me esqueci de dizer uma coisa. Vejam o seguinte, no começo, o movimento de Jesus era um movimento dentro do judaísmo. Jesus, ele não fundou nenhuma igreja e nenhuma religião. Ele simplesmente viveu a sua fé judaica profundamente, radicalmente, e ele formou um grupo para levar essa riqueza espiritual para todos os povos. Como diz o Evangelho de Marcos lá no final, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, isso aqui é importante, para a gente não pensar que Jesus já fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, lá no século I, e a gente lê o Evangelho com essa mentalidade. Não. Jesus, ele criou um movimento dentro do judaísmo, dentro da sua religião. E esse movimento consistia em quê? Em viver radicalmente a fé de Israel e levar essa fé para todos os povos indistintamente. Eu coloquei aí um texto, Marcos 7, de 2 a 4, mas eu poderia colocar outros textos
outros textos. Eu peguei esse aqui só para a gente ter uma indicação de algo que ele faz muitas vezes no evangelho dele. Isso para mostrar que a comunidade dele não vinha do judaísmo. Então, coloquei Marcos 7, de 2 a 4. A dona já está mandando ler uma mensagem, a mãe do João Paulo. Um grande abraço para a senhora dona Ângela também. Então, lá diz assim: perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Jesus foi numa refeição e os discípulos dele começaram a ser censurados pelos escribas e fariseus. Nem Mateus, então, e Marcos, então, colocou isso lá no evangelho dele. Mas aí, então, ele tem que explicar o que significa isso, porque os leitores da comunidade não entendiam. Então, ele coloca assim: com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, e há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros, os pratos de metal. Então, uma coisa dessa você não vai encontrar no Evangelho de Mateus e nem no Evangelho de João, porque os leitores do Evangelho de Mateus e de João já sabiam essas coisas aí. Mas o pessoal de Marcos não. Então, Marcos tem que explicar para quem está lendo: olha, gente, isso aconteceu aqui com Jesus, porque na religião de onde ele vem, é assim que fazem os judeus. Eles não comem sem lavar as mãos. Agora, eu estou chamando a atenção disso porque quando vocês forem ler o Evangelho, vocês prestem atenção que muitas vezes Marcos vai traduzir as palavras e vai colocar outras indicações como essas. Depois, né, os problemas vividos pela comunidade questionada pela fé vão motivar o evangelista, como eu falei, a oferecer luzes, né, para que, em meio a muitas adversidades, eles continuem firmes. Então, isso que eu já falei, o foco do interesse do evangelista consiste em reforçar a fé dos irmãos e das irmãs e não produzir uma biografia de Jesus. Ok? Ele não faz biografia de Jesus, ele oferece uma luz para uma comunidade que está vivendo uma crise de fé. Ok? Depois, um outro ponto é o seguinte. Agora, só que, aqui então é que está a questão da catequese narrativa. Então, ele não faz um catecismo de pergunta e resposta. Ele não pega temas, né? Hoje vamos falar sobre isso, né? Amanhã vamos falar sobre aquilo. Não. Ele vai contar a vida de Jesus, ele vai escrever um evangelho, que no caso dele já começa com Jesus na missão, né? Mateus e Lucas vão falar da infância de Jesus, Marcos já vai começar com João Batista e logo com Jesus atuando, né? E ele, então, de certo modo, ele vai passar a palavra para Jesus mesmo catequizar a comunidade. Mas acontece que esse Jesus é o Jesus, entre aspas, construído, produzido por Marcos. É o Jesus como Marcos entende. Isso aqui é importante a gente ter isso na cabeça, né? Ou seja, o estilo narrativo permite ao evangelista passar a palavra para Jesus, né? E mostrar o seu modo de proceder, o seu modo de ensinar, né? E aí, então, o leitor, né, o ouvinte, quem está lendo,
ou quem está ouvindo o texto do Evangelho, ele tem que ir respondendo essa questão de fundo, que é a pergunta: quem é Jesus para mim? E nós vamos ver que no centro do Evangelho está exatamente essa pergunta que Jesus faz: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem vocês que eu sou? Então, todo mundo que lê o Evangelho de Marcos, no final tem que responder essa pergunta. Né? E respondendo essa pergunta, ele vai se tornar um discípulo autêntico de Jesus. Ou seja, é uma resposta não teórica, não racional, mas é uma resposta vivida, existencial. Para nós, para o discípulo de Jesus, não adianta simplesmente responder, né? Não é que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Não. O que eu falo de Jesus, eu vivo. E para os cristãos, é mais importante o Jesus que você revela com a sua vida do que o Jesus que você revela com as suas palavras. Com as nossas palavras, não é isso? Ou seja, o Jesus que se mostra no nosso modo de proceder, misericordioso, bondoso. Recordemos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, hoje, tão lindo. Né? A gente tem que mostrar, responder a pergunta: quem é Jesus? Com a nossa vida, e não com a nossa palavra. Como diz Mateus, lá no capítulo 7 de Mateus, não é quem diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai. Então, o rosto verdadeiro da fé é o rosto da misericórdia. E quem lê esse evangelho tem que estar em condições de, no final, poder responder essa pergunta. Agora, aqui, vamos dizer, o nó da vida das comunidades cristãs do começo foi a morte de Jesus crucificado. Entende? Não é porque depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, a gente, de certo modo, banalizou a morte de Jesus e muitas pessoas simplesmente tiraram a morte de Jesus da sua fé. Mas no começo do que eu vou chamar aqui de cristianismo, o ponto fundamental e que era difícil deles tratarem e de falar era da morte e ressurreição de Jesus. Né? E agora, esse tema, então, ele vai perpassar todo o Evangelho. Então, eu citei aí um texto, né? Um texto logo no comecinho do Evangelho de Marcos, né? No capítulo 3, que no Evangelho de Mateus está lá no capítulo 12, e o de Lucas também está bem mais na frente, mas Marcos ele coloca bem no comecinho da pregação de Jesus, né? É quando Jesus faz um milagre, e diz assim o texto, né, que ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente tomaram uma decisão contra Jesus sobre como o destruiriam. Né? Porque, às vezes, as traduções, elas não colocam essa força que tem o texto. Né? Então, o texto original diz lá de Simburion Didomi. Eles deram uma sentença. Assim, ou seja, não é que eles achavam, não, eles decidiram matar Jesus. E aí, então, já no começo do Evangelho, Jesus já está, vamos dizer, declarado de morte. E aí, então, ao longo de todo o Evangelho, os inimigos, né, eles vão sempre procurar uma forma de matar Jesus até que conseguir. Mas aí, então, aqui eu já vou dar, então, a chave para entender o Evangelho de Marcos.
Então, quem lê o Evangelho de Marcos, e vai até o final do Evangelho, e que se depara com Jesus crucificado, não vai fazer a leitura que as pessoas fazem e que eu vou falar daqui a pouquinho. Como que as pessoas entendiam a morte de um crucificado. Então, o evangelista, ele vai fazer toda uma catequese para, quando chegar no final e for responder quem é Jesus, ele vai dar uma resposta muito diferente daquela que, vamos dizer, o senso comum, o povo dava vendo uma pessoa crucificada. Né? Agora, qual é o ponto, né, que vai ser o ponto de conflito de Jesus com esses inimigos que decidiram acabar com ele? O ponto do conflito, é o modo de viver a fé. O que tinha Jesus de diferente dos outros? A diferença era essa, que no tempo de Jesus tinha uma corrente, não vou dizer que era todo mundo, tinha uma tendência a entender a fé reduzindo a vivência da fé à prática da lei de Moisés. E aí, então, os escribas e fariseus, eles ficavam botando isso na cabeça das pessoas. Ou seja, o importante é colocar em prática tudo aquilo que Moisés ensinou, do jeito que está lá, do jeito que eles entendiam, que interpretavam. Jesus, ele deu um salto, e ele não se deteve na letra da lei. E aí, então, ele foi às fontes da fé. Ele foi às raízes da religião de Israel, da fé de Israel. E aí, então, ele falava do Deus que está na fonte da fé. Um Deus não contaminado. Eu fiz uma live ontem com a Paulo, e lá eu partilhei uma coisa que eu acho que vale a pena eu partilhar aqui com vocês também. É que uma vez eu estava dando retiro em São Paulo, e aí, então, eu perguntei para as pessoas que estavam fazendo o retiro: se vocês têm coragem de beber a água do Rio Tietê? Aí todo mundo disse: não, padre, Deus me livre, contaminado, tomando aquilo morre. Disse: não, do Rio Tietê, lá nas fontes, lá onde ele nasce. Ah, nas fontes, sim. Então, o que acontece com a fé em Jesus? Quer dizer, acontece a mesma experiência de Jesus, né? A gente bebe a água do Rio Tietê, passando em São Paulo, que a gente acha ótima, né? Maravilhosa. E Jesus não aceitou. E Jesus, então, foi lá na fonte. E muitas vezes nós também vamos na contramão de Jesus, porque a gente bebe a água contaminada do Rio Tietê passando em São Paulo. E Jesus não aceitou. E na medida em que ele não aceitou, e aí, então, começou a perseguição, que é um pouco a experiência do Papa Francisco. O Papa Francisco está sofrendo terrivelmente perseguição de gente de dentro da nossa igreja. Não é de fora, não, de dentro da nossa igreja. Por quê? Porque ele está tentando levar a Igreja Católica Apostólica Romana às fontes da fé. E aí tem um grupinho que se chama de conservador, que prefere beber água contaminada. E aí, então, persegue o Papa Francisco como Jesus foi perseguido. Então, eles achavam que Jesus era um blasfemo, que ele estava ofendendo a Deus, a mesma coisa que dizem do Papa Francisco. Teve um grupo que listou um monte de heresias do Papa Francisco. A única heresia do Papa Francisco é de querer levar a gente
as fontes das águas da fé cristã. E é isso que essa gente não entende, e Jesus morreu nas mãos dessa gente aí conservadora, que não aceitavam dar esse passo e beber a água pura da fonte. Depois, um outro ponto, né? E aqui, então, é importante a gente entender o que eu vou dizer, né? O seguinte, é a questão da morte da cruz, né? Porque os inimigos de Jesus estavam decididos a acabar com ele. Estavam decididos e podiam ter matado Jesus de muitas formas. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, logo no começo da missão de Jesus, eles tentam jogar Jesus de um precipício, em Nazaré. E diz o texto que Jesus, passando pelo meio dele, seguiu o seu caminho. Mas acontece o seguinte, que a morte de cruz, ela foi escolhida a dedo. Por quê? Porque eles queriam desmoralizar Jesus naquilo que era mais caro para ele. Naquilo que era, vamos dizer, o pilar da sua vida, a base da sua existência, que era a fidelidade e a obediência ao Pai. Então, eles escolheram uma morte para Jesus com a qual Jesus seria desmoralizado na base. Agora, mas por que a morte de cruz? Porque, então, eu coloquei lá o versículo, o Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Então, lá está dito assim, Deuteronômio 21, 23. Será maldito de Deus todo aquele que for suspenso. Será maldito de Deus todo aquele que for suspenso. Então, na interpretação de um judeu tradicional, olhando para Jesus crucificado, a primeira coisa que vinha na cabeça era essa: Deus puniu esse sujeito. Esse sujeito fez uma coisa gravíssima e agora esse é o fim dele. Assim, ou seja, Jesus crucificado era a declaração da maldição divina contra ele. Né? E aí, então, o Evangelho vai mostrar como Jesus foi crucificado, mas não era maldito de Deus. Pelo contrário, ele era o filho obediente e fiel ao Pai. E aí, então, no final da leitura, né, o discípulo de Jesus vai dizer, não, ele foi pregado na cruz, sim, mas não porque era maldito de Deus. Ele foi pregado na cruz porque ele foi perseguido por aquelas pessoas que não aceitavam o seu testemunho de fidelidade a Deus. Então, essa é a chave fundamental para entender o Evangelho de Marcos. Né? Mas aí, então, também tem o tema da morte de cruz no Império Romano, porque eu falei para vocês que o pessoal da comunidade de Marcos, que a gente não sabe bem onde é que estava essa comunidade, vinha muita gente ligada ao Império Romano, que tinha contato com o Império Romano. Agora, no Império Romano, a morte de cruz era a morte mais terrível. E por isso, os cidadãos romanos nunca eram crucificados, eram poupados, exceto em caso assim de traição. O traidor do império poderia ser crucificado. Mas a morte de cruz era uma morte dos bandidos, dos escravos, dos marginais, dos criminosos. Né? E aí, então, a fé da comunidade cristã dentro do Império Romano estava toda articulada em torno de Jesus crucificado. Agora, como você vai falar
da salvação, do amor de Deus que vem de um crucificado para uma pessoa que, na cabeça dela, morte de cruz é morte de bandido. Então, Marcos, ele vai ter que mostrar também para os leitores que vêm aí do mundo romano que aquele que está pregado na cruz não é um marginal, não é um malfeitor, que ele foi pregado na cruz vítima da intolerância religiosa dos seus próprios irmãos de raça, de fé. Agora, a morte de cruz de Jesus ainda tinha outro elemento, assim, para tornar ainda mais séria essa questão da maldição e da marginalidade. Porque Jesus pregado na cruz, ele morre pobre, sem nada, né? Inclusive, ele foi pregado na cruz totalmente despido, ele morre jovem, ele morre sem deixar descendência. Ou seja, 3 sinais da maldição, do castigo de Deus. Porque na visão da teologia da retribuição, os sinais de que Deus está abençoando uma pessoa é que aquela pessoa, então, é muito rica, morre com muita idade e morre cheia de filhos. E Jesus, então, na cruz, além da maldição da morte de cruz, ele carregava esses traços da maldição. Agora, como que você pode falar de salvação que vem de uma pessoa que morre nessas condições? Então, todo o trabalho de Marcos vai consistir em mostrar que Jesus, pregado na cruz, com todos os sinais da maldição, ele é o Filho bendito de Deus. E aí, então, quem vai lendo o Evangelho com essa pergunta, quem é Jesus, tem que responder assim. E aí, depois, então, tem um outro desdobramento. Vale a pena ser discípulo dele, vale a pena ser fiel a Deus, mesmo que a gente tenha que morrer pregado na cruz. Então, aqui é o tema, vamos dizer, de quase todo o novo, aquilo que a gente chama de Novo Testamento. Aqui é que está o nó principal da fé cristã até hoje e que a gente não consegue resolver e, por isso, então, a gente vai criando um cristianismo sem cruz. E hoje, teologia da prosperidade, certas tendências neopentecostais nas nossas igrejas, fala de um Jesus sem cruz. Mas, tirando a cruz, tira aquilo que é, vamos dizer, o grande desafio da fé cristã. O grande desafio da fé cristã é integrar a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus na nossa existência. Bom, então agora vamos dar mais um passozinho. Se alguém que está me ouvindo tiver alguma dúvida, pergunta aqui no chat, né? Tem alguns irmãos e irmãs que estão entrando ali, perguntem e, na medida do possível, eu vou respondendo. Então, vejam vocês o seguinte. Eu falei lá no começo do tema do segredo messiânico. Então, esse segredo messiânico, ele está dentro do Evangelho. A gente lendo o Evangelho com atenção, nós vamos perceber que essa questão está aí. Agora, em que é que consiste isso que a gente chama de segredo messiânico? Então, eu escrevi assim. O evangelista começa seu evangelho com uma afirmação. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Entende? Já colocou lá que ele é Filho de Deus. Ele não é maldito de Deus, ele não é marginal. Ele é o Filho de Deus. E aí, então, você vai ter que ler o evangelho todo, e quando chegar lá no final, que se defrontar com o crucificado, você vai ter que dizer,
esse é o Filho de Deus. Mas aí o que acontece no Evangelho de Mateus, de Marcos? Desculpa, eu vou falar muitas vezes Mateus, porque minha especialidade é Mateus, né? Então, de vez em quando eu vou falar de Mateus, mas é por conta do vício de ensinar muito Mateus, de falar mais de Mateus. Então, depois dele fazer essa afirmação, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele parece que esquece isso, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, e ele esquece disso. Né? E depois, então, de certo modo, aquilo que é a identidade de Jesus vai aparecer lá no capítulo 8º, como nós vamos ver. Agora, como que isso aparece lá no Evangelho? Então, vejam, já no batismo de Jesus, capítulo 1, versículo 11. Então, quando Jesus, no Evangelho de Marcos, quando Jesus sai das águas, depois do batismo de João, então vem uma voz do céu, e a voz do céu fala para Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Mas se a gente for ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, a voz do céu fala para todo mundo. Então ela diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, se a pessoa lê o Evangelho com uma mentalidade fundamentalista, né? Ou seja, aconteceu exatamente como está lá no texto, como está escrito, já vai ver que aqui tem uma contradição. Não pode Deus ter falado só para Jesus e Deus ter falado para o povo. Mas quando você lê o texto como catequese narrativa, aí tem sentido. Porque Marcos quer esconder a identidade messiânica de Jesus, enquanto Mateus, já desde o começo, ele faz questão de dizer totalmente quem é Jesus. No Evangelho de Mateus, desde o começo, ele já diz claramente quem é Jesus, não tem nada escondido. Ok? Então, o segredo messiânico já começa lá no batismo. É Deus quem diz para Jesus: Tu és o meu filho. Ok? Próximo. Agora, quando Jesus faz um milagre e os demônios começam a dizer quem ele é, então ele vai mandar os demônios ficarem calados e não ficar falando daquilo para os outros. Então, coloquei lá Marcos 1, 23, 25, e tem o demônio, o endemoniado diz: Eu sei quem tu és, o santo de Deus. Mas Jesus o intimou dizendo: Cala-te, fica calado, não fica dizendo isso. A mesma coisa nos outros endemoniados, no capítulo 3. Eles gritavam: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os proibia severamente para que não o tornassem conhecidos. Então, ele não deixava, no Evangelho de Marcos, que os demônios falassem quem era Jesus. Ponto. Agora, o Evangelho de Mateus, ele é baseado no Evangelho de Marcos. E aí, então, a gente vai encontrar esses textos aí também lá. Mas só que para Mateus não tem o peso do segredo messiânico que tem em Marcos. Depois, outro ponto é o seguinte, né? As pessoas que recebem um milagre de Jesus, também Jesus proíbe que eles fiquem falando dele. Então, coloquei a cura de um leproso no capítulo 1. Jesus diz para ele: vê que não digas a ninguém. Vê que não digas a ninguém. Fique calado. Não diga para ninguém que eu te curei. Mas simplesmente você vai lá, faz aquilo que está prescrito, etc., para servir de testemunho, mas não diga que foi eu que te curei. Depois, na cura do filho do chefe da sinagoga, né, ele faz aquele milagre que é conhecido, aquela menina que morreu, ele levanta, talita cum, e depois ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse. Tem? Uma coisa impossível, né?
Quer dizer, uma coisa fantástica, proibir, mas, em todo caso, o Jesus de Marcos manda que quem recebeu a cura fique calado. Depois, a cura do surdo mudo, proibiu-lhes que dissesse a alguém, e depois também, na cura do cego, mandou embora para casa, dizendo, não entres nem mesmo na aldeia, né? Mas quanto mais proibia, tanto mais publicava. Então, aqui já diz que aquilo que Jesus falava, não era tão levado a sério assim. Depois, os próprios discípulos de Jesus, né? Que vai ser o texto, dois textos que estão dentro do nosso bloco, né? Quando Pedro revela a identidade de Jesus, né, Jesus proíbe severamente que eles digam isso para os outros, né? Quando Pedro revela a identidade de Jesus, ele diz, fica calado, não conte isso para ninguém. E a mesma coisa acontece por ocasião da transfiguração, né? Por ocasião da transfiguração, que quando eles descem do monte, Jesus proíbe severamente que contem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dos mortos. Agora, essa história do segredo messiânico pode ter três fundamentos. Pode ter três fundamentos. Esse segredo messiânico poderia ter sido uma atitude de Jesus. Em que sentido? Porque no tempo de Jesus, lá pelos anos 30, porque Marcos foi escrito muito tempo depois. Então, e fora da Palestina, né? Fora da Palestina. Mas na Palestina tinha-se uma espécie de febre messiânica. Eles achavam que viria o Messias. Mas na cabeça deles, né, do pensamento do povo, o Messias, ele viria como um Messias glorioso e ele haveria de expulsar os romanos e de restaurar o reino davídico, que é o que aparece depois, por exemplo, em Lucas 24, lá na cena do discípulo de Emaús, que vão embora para casa decepcionados, dizendo, nós esperávamos que fosse ele o restaurador de Israel. É nesse sentido, expulsar os romanos, restaurar o trono de Davi. Mas acontece que Jesus, a visão dele não era por aí. Não era nesse sentido que ele se entendia na relação com Deus. Né? E aí, então, eu coloquei o texto do capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, essa identidade dele de Messias servidor e não de Messias poderoso, você só haveria de compreender depois que o visse pregado na cruz, e não antes. Então, uma primeira possibilidade é essa, que Jesus realmente ele não queria que as pessoas ficassem dizendo quem ele era, para não contaminar, para ninguém vir atrás dele em busca de grandeza, como aparece, por exemplo, os filhos de Zebedeu pedindo a Jesus, um para sentar à sua direita e outro para sentar à sua esquerda. Ele não quer esse tipo de gente junto dele, porque ele é um Messias servidor. Mas também poderia acontecer que esse tema do segredo messiânico, né, pode passar o slide, né, ser um artifício literário de Marcos. Ou seja, foi Marcos que, na construção da sua catequese, ele usou essa estratégia narrativa. Tá? Mas eu acredito na terceira possibilidade, que foi uma atitude de Jesus, né? Jesus, ele não ficava cultivando no coração das pessoas essas mentalidades de Messias glorioso, né? E depois, então, Marcos pega isso e transforma isso num recurso da sua catequese.
Ou seja, Marcos não inventou, ele simplesmente teria trabalhado aquilo que foi algo presente no ministério de Jesus. Ok? Então, o nosso próximo passo agora consiste em quê? Pode passar? Está muito pequenininho aí, não é isso? Mas é que eu precisava de colocar, assim, tudo junto no mesmo slide. Não, porque eu quero mostrar que Marcos 6 a 10 é parte de um mosaico que vai do capítulo 1 até o capítulo 16. Então, agora, e o Evangelho, ele está bem estruturado. Vocês vejam lá que tem uma abertura e tem um epílogo. Esse esquema eu copiei da Bíblia da CNBB. Tem uma abertura e tem um epílogo. Né? Depois tem uma primeira parte, que vai até o ponto que nós vamos estudar hoje, e uma segunda parte. Nessa primeira parte, né, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8º, 23, né? Aí, então, ele vai dando as pistas. Aí tem os 12, aí tem um erro. Né? Então, ele vai dando a pista para você responder essa pergunta: quem é Jesus? Né? E na segunda parte, é Jesus que vai dizendo com muita clareza quem ele é até a morte de cruz. Okay? Então, agora, o que a nossa parte está aí, veja o que está em roxo. Vocês estão vendo que o que está em roxo, né? O que está em roxo é o final da primeira parte, depois e o começo da segunda parte. Né? Assim, eu não sei porquê, tem uns números aí que estão errados. Depois, se João for mandar para vocês, eu vou pedir para ele devolver e eu vou corrigir. Né? Então, vocês estão vendo que o nosso bloco está exatamente no meio desse conjunto do Evangelho de Marcos. Ou seja, vamos dizer, é uma pedra nesse grande quebra-cabeça e, vamos dizer assim, é a pedra principal. E agora, então, nós vamos ler três textos. Né? Pode passar? Nós vamos ler três perícopes, 3 trechinhos do Evangelho de Marcos, que é isso que nós estamos vendo nessa noite. E aí nós vamos interpretar a partir disso que eu falei. Né? Então, esse primeiro texto, eu já vou antecipando, né? Ele fala de Jesus não sendo compreendido, entendeu? Pelos seus próprios familiares. E a mensagem aqui é importante para o leitor: não basta estar fisicamente perto de Jesus para saber quem é Jesus. Assim, então, falando para nós hoje, não basta estar dentro da igreja, não sair da igreja para realmente ter uma fé correta. Você pode estar dentro da igreja, tá muito ligado às coisas, entre aspas, de Jesus, e Jesus não tem nada a ver com você. Então, aí, o texto diz assim: saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra, para Nazaré. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. Ou seja, ele foi lá no lugar onde se reuniam as pessoas de fé do seu lugar. Então, eles ficavam perguntando: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago,
Josete, Judas e Simão, e suas irmãs não estão aqui conosco, e mostravam-se chocados com ele. Entende? Quer dizer, então, a incapacidade de responder à pergunta quem é Jesus já começava pela própria família dele. Entende? Ou seja, ele não conseguia que os seus familiares percebessem quem ele era. Né? E diz o texto assim, que Jesus falou que um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os seus parentes e na própria casa, e não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles. Então, esse texto aqui é importante, porque ele mostra como Jesus teve dificuldade de ser entendido por aquelas pessoas que estavam próximas dele, que viam quem ele era, né? Que viam quem era a sua família, quem era a sua mãe, e isso, pelo contrário, aumentava mais o preconceito. Diz, não, a gente sabe quem é a família dele, né? Ele é aquele carpinteirozinho que faz cadeira para a gente, que faz mesa para a gente, né? que conserta a cangalha dos nossos bois. E aí, então, já mostra essa rejeição de Jesus que vem da própria família. E aí, então, é interessante que eles mesmos dizem, né? Que sabedoria é essa? Que milagres são esses que ele faz? Então, aí quem está lendo, que depois vê essa pessoa que fala com tanta sabedoria, que faz o bem aos outros e que vai ser crucificado, não pode ser maldito de Deus. Ele foi uma pessoa boa, correta, fiel a Deus, mas que as pessoas não se davam conta de quem ele era. O segundo texto é exatamente o centro da nossa conversa, que é, então, a profissão de fé de Pedro. E aqui, vamos dizer, é o momento em que o segredo messiânico é revelado. Né? Ou seja, é na hora que aquilo que até então tinha sido escondido vem à tona. Então o texto diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, né? Outros dizem que é Elias, outros ainda que tu és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias. E então vem e Jesus advertiu para que não contasse isso a ninguém. Quer dizer, então Pedro diz com todas as letras: tu és o Messias. Então toda aquela rejeição que tinha acontecido até então era, de certo modo, injusta, porque essa era a pessoa enviada por Deus para dizer o que o povo de Israel tinha que fazer. Aquele profeta esperado. Ok? Então, esse ponto aqui é o ponto auge do tema do segredo messiânico. Mas aí tem a sequência. Tem a sequência da história. Não é? Quando Pedro diz isso, né, Jesus, né, começa a colocar os pingos nos is. Diz assim: e começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Ele era o Cristo, sim,
mas não o Cristo glorioso, poderoso, que ia mandar embora os romanos. Não, ele sim, ele diz, o Filho do Homem, que era ele, né? Vai sofrer muito, ser rejeitado, vai ser morto e vai ressuscitar. Então ele mostrou um outro rosto do messianismo que ninguém esperava em Israel. E aqui, então, é que vem aquilo que muitas vezes nós fazemos. Né? Diz assim, então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, vai para trás de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, né, na primeira parte, né, Jesus diz, tu és Pedro, né, Pedro, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai, por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Marcos é mais sintético, né? E aí depois, quando Jesus fala da morte de cruz, Pedro diz, não, peraí, tira isso da cabeça. Né? Não fique falando que você vai sofrer. Por quê? Porque ele queria um Messias glorioso. E Jesus diz, vá para trás, Satanás. Então a gente tem que entender, porque às vezes a gente chamar uma pessoa de Satanás hoje é uma coisa muito ofensiva, mas não é o caso do Evangelho. Então a primeira coisa, o que acontece? Pedro é discípulo de Jesus. E na visão da época, o discípulo segue o mestre, como vai acontecer no próximo texto que nós vamos ler. E Pedro, então, ele tem a ousadia de querer ensinar Jesus. Ele censura, não para de falar isso. Não fica bem você falar essas coisas. Então Jesus diz, vá para trás de mim. Tem umas traduções que diz, afasta-te de mim. Não. Esse evangelho não diz afasta-te de mim. Vá para trás de mim, vá para o seu lugar de discípulo. Vá para o seu lugar, não queira me ensinar o que eu devo fazer, porque quem ensina Jesus é o Pai, e não Pedro. Essa é a primeira coisa. E quando ele chama Pedro de Satanás, a palavra Satã, né, a palavra Satã na Bíblia, não significa o diabo com chifre, não. Satã é aquele que é o adversário, o inimigo. Mas, agora, quando Jesus chama Pedro de Satã, não é que ele é inimigo de Jesus. Não. Ele é inimigo de Deus. Entende? Ele é um maligno que está tentando Jesus a buscar a glória, a grandeza, na contramão de Deus. Ele está fazendo o papel do Satã, do adversário. E por isso Jesus, lá no Pai Nosso, em Lucas e Mateus, nos ensina a rezar, né? Não nos deixeis cair em tentação, que é exatamente isso. Né? No caso de Jesus aqui, é a tentação de buscar um messianismo sem cruz, glorioso. E Jesus, então, ele não cai nessa armadilha preparada pelo próprio discípulo dele. Não foi por outra pessoa, não. Foi pelo próprio discípulo dele, um dos discípulos mais próximos. Né? Então, diz assim, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Ou seja, você pensa com a cabeça como todo mundo pensa. E para entender Jesus, a gente tem que pensar Jesus como Deus pensa Jesus. E Deus pensa Jesus, nós vimos lá no batismo. Tu és meu filho querido. Tu és meu filho amado. Eu tenho muito prazer de tê-lo como filho. Isso aqui é fundamental. Então aqui, a família de Jesus simplesmente não entende nada de Jesus.
Pedro, no primeiro momento, parece assim que entende, mas depois mostra que não entendeu, foi nada. E aí então vem o nosso terceiro texto. Eu peguei então um texto do começo, um texto do meio e um texto do fim, que é a questão da cura dos cegos de Jericó, que no Evangelho de Mateus e de Marcos está colocado assim num lugar bem preciso da catequese. Então diz assim: chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus, que lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Esse texto é fantástico. Ele está colocado num momento importante da catequese de Marcos. Por quê? Que, chegando em Jericó, eles vão começar a subir para Jerusalém, onde Jesus vai ser crucificado. E aí, então, esse cego curado, ele representa as pessoas que vão seguir Jesus até a cruz, mas tem que seguir Jesus com os olhos abertos. Quem segue Jesus na cegueira, sem discernimento, vai se decepcionar com Jesus. E o cego, então, uma vez que ele é curado da sua cegueira, aí então ele está capacitado para se colocar no seguimento de Jesus, ir com Jesus até Jerusalém e não se escandalizar vendo Jesus crucificado. Então, vocês estão vendo? Primeira atitude, os familiares de Jesus rejeitam Jesus. Pedro, num primeiro momento, parece que entende, mas depois não entende. É esse cego que tem a visão recuperada que vai ser capaz de ir com Jesus até a cruz. No fundo, Marco quer dizer o seguinte: quem quer ser discípulo de Jesus tem que deixar de lado suas cegueiras, porque senão não vai conseguir se defrontar com Jesus crucificado. Vai ficar escandalizado. Não vai entender que Deus está com ele. Então, agora, eu vou tirar algumas conclusões da nossa conversa, porque já está terminando o tempo. Então, uma primeira lição que a gente tira para nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, é a seguinte: só pode ser discípulo e discípula de Jesus quem responde corretamente a pergunta: quem é Jesus de Nazaré para mim? Quem é Jesus de Nazaré para a minha comunidade? Agora, acontece o seguinte, que nem toda resposta corresponde ao Jesus dos evangelhos. Então, quando uma pessoa começa a falar muito de Jesus, você pergunta assim: como que a cruz entra nessa história? Como que a paixão de Jesus entra nessa história? Porque a tendência das igrejas, ao longo dos milênios, é de tirar Jesus da cruz. E depois, então, a gente canta que Jesus era o filho da rainha. A gente transforma Jesus em rei. E a gente diz que a cruz era o trono de Jesus. Não.
A cruz de Jesus era a cruz de Jesus, não era trono, era cruz mesmo. A gente fala trono, então a gente liga com o rei, então a gente começa a mascarar Jesus dos evangelhos. Então, quando a pessoa fala de Jesus, então pergunta-se como que a cruz entra nessa história? Onde que o sofrimento de Jesus entra nessa história? Porque a tendência das pessoas é tirar Jesus da cruz, né, e transformá-lo em rei. Isso é uma negação da fé original do discipulado cristão. Segunda conclusão dessa catequese para nós, né? A resposta correta à pergunta do discipulado, ela não é dada com um palavreado bonito. Porque se fosse assim, os professores de teologia, Padre Vitório estaria na frente de todo mundo, João Paulo estaria na frente de todo mundo. Não. A resposta verdadeira à pergunta da fé é dada com a nossa vida. Ok? Depois, uma coisa que eu já falei, pode passar o próximo slide, né? Eu já falei que a gente não pode cair na tentação de tirar Jesus da cruz. Porque quando a gente tira Jesus da cruz, quando o ressuscitado não é o crucificado, é outra pessoa, então o que a gente tem? O cristianismo oba-oba, as igrejas transformadas em casa de show, o show-missa, os padres e pastores popstar, a fé sem caridade, sem compromisso social. Vocês acham que essas televisões católicas, se realmente pregassem o Evangelho de Jesus, elas fariam o sucesso que fazem? Não fariam. Elas não fariam. Quer dizer, então, o sucesso do gospel, que a gente chama de gospel, né? O gospel faz sucesso porque é Jesus descrucificado. E aí, então, é o cristianismo do oba-oba que dá dinheiro, o pessoal gosta, é lindo, maravilhoso, né? As igrejas são casa de show, a missa é show, a apresentação, mas só que isso aí não tem nada a ver com Jesus das fontes da fé. Esse é o Jesus do Rio Tietê, passando no centro de São Paulo. Né? Depois, uma outra conclusão para a nossa assim, de tudo aquilo que eu falei, né, é o seguinte: no final do Evangelho, depois que passou tudo, né, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, então, ele envia o discípulo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é exatamente aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, para que a gente seja como Jesus. Então, a leitura do Evangelho é em vista de formar discípulos comprometidos com o reino, que vá anunciar o reino para todas as criaturas, não para alguns, para todo mundo. Então, vocês aí em São Paulo estão toda essa questão do padre Júlio Lancelotti, que está sendo vilmente agredido, né? Porque ele é solidário com o povo da Cracolândia. Jesus não disse, vai só pregar o evangelho para as pessoas cheirosinhas, bonitinhas, limpinhas, certinhas. Pregar o evangelho a toda criatura. E quando Jesus diz toda criatura, ele vai começar do fim para o começo. Ele vai começar dos últimos. E por isso, então, que o padre Júlio Lancelotti exatamente está dando um testemunho de fé cristã. Ele vai lá por onde Jesus começaria. E nós, muitas vezes, preferimos começar com os limpinhos, cheirosinhos, organizadinhos, bonzinhos, e a gente exclui exatamente
os preferidos de Jesus. Ok? E mais uma outra reflexãozinha rápida, não é? A catequese, o discipulado, então, ele se faz com os olhos abertos. É o tema lá dos cegos. Com discernimento. Ou seja, o discipulado cristão não é para pessoas desavisadas. Pessoas que depois vão ficar dizendo, não, tem que saber que o discipulado se faz com tribulação, com dificuldade, etc, etc. Então, quem se faz discípulo de Jesus atrás de promoção, de glória, de honra, de crescimento, etc., está no lugar errado. Tem? E aí, então, o discipulado cristão ele se faz com os olhos abertos para a gente não cair na tentação. Nós estamos vendo aqui, tristemente, essa história do padre Robson, para grande escândalo de muita gente. Mas por que esqueceu a sua condição de servidor? Aí se tornou poderoso, com muito dinheiro, e aí acabou de uma forma terrível e que é um contra-testemunho, é a desevangelização. Ou seja, com tudo isso que veio à tona, ele fez um imenso trabalho de desevangelização. O que ele foi construindo durante décadas, em pouco tempo, ele jogou tudo no lixo. É isso que Jesus não quer. O discipulado, ele se faz com os olhos abertos. Então, eu coloquei um último slidezinho aí. Vamos lá? Então, é uma mensagem para vocês. Discípulo e discípula do reino são os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Cada um de nós que escutamos essa palestra, desejosos de ser discípulos e discípulas de Jesus, somos convidados a deixar a palavra de Deus cair em nosso coração e produzir muitos frutos de misericórdia e de cuidado com os nossos irmãos e irmãs e com a casa comum. Um grande abraço para vocês. Passei só 2 minutos, João. Agora, João... Sem problema nenhum. Mas só que ninguém participou, ninguém perguntou. As perguntas, as respostas, Jonathan? Tem gente que está nos assistindo? Tem, né? Deve ter. Tem sim. Pelo menos a dona Ângela está. A mãe do padre, por assim dizer. A Marcela, a Maria Aparecida, a Catarina Pereira. Muito bem, Vitória. Então, o pessoal que está assistindo quer fazer alguma pergunta, quer reagir, diga uma coisinha lá, vamos lá. Usem o chat. Enquanto eles vão dizendo, se manifestando, é importante que a gente pontue aqui, né, aquilo que você de fato se propôs dentro dessa noite. Mostrar-nos a crise que Jesus causa em cada um de nós, se de fato nos colocamos no segmento, no discipulado. A crise aqui não é no aspecto tão negativo, mas no sentido da análise da própria vida, da análise do próprio discipulado, e, consequentemente, da procura e do encontro com esse Jesus. João, né? Nesse sentido... João, eu cliquei aqui e saí um pouquinho, volta um pouquinho, eu cliquei uma coisa e desliguei, me desconectei de você. Sim, eu mas dizia... Não foi a internet que caiu, não, foi eu que cliquei aqui e saí. Vai. Estamos ao vivo, não tem problema, acontece. Eu dizia da crise, né? A crise é esse processo que desinstala, né, o discípulo, que quando olha para Jesus, né, é convidado a, de fato, se encontrar com esse Jesus, né, um Jesus autêntico, um Jesus concreto, que nos reinsere também no horizonte da crise, que é a ressignificação, que é a releitura da própria vida, diante do horizonte que é o do próprio Jesus, que é a sua fidelidade com o Pai. É uma crise, então, que, de fato, faz com que olhemos para Jesus crucificado, que nele enxerguemos, né, este Messias, Filho de Deus, que vive sua vida, seu messianismo, na perspectiva do serviço
da doação da própria vida aos últimos, aos pequeninos, né? E que vai, ao mesmo tempo, encaminhando a nossa visão para, de fato, enxergarmos melhor quem é esse Jesus de Nazaré. Ou seja, desconstruir uma imagem, uma recepção do quem é Jesus, para, de fato, vermos esse Jesus, né, que se manifesta e se revela como, de fato, Filho de Deus no alto da cruz. Não, ou seja, a gente tem que fazer um outro percurso de catequese. Ou seja, aquela catequese tradicional não serve. Ele tem que fazer um percurso. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que fazer o percurso que as catequeses, né, de origem oferecem, indicam. Ou seja, não é qualquer catequese que é catequese cristã. Catequese do discipulado. Dentro dessa perspectiva, a cruz perpassa o caminho do discípulo, né? Quando a gente escrevia a monografia, um dos temas que eu escrevi foi justamente sobre isso, igual o senhor me orientou, mas na perspectiva do Evangelho de Mateus. E essa frase ela é muito, muito importante. A cruz, a paixão, como o caminho do discipulado, porque o que vale para o mestre, valerá também para o discípulo. Isso mesmo. Isso. As catequeses do evangélicas, elas focam exatamente esse ponto. E parece que, pelo fato deles terem focado esse ponto, a gente pula exatamente para o contrário. A gente esquece isso e faz uma catequese dogmática, doutrinal, à margem da cruz. E quando fala da cruz, fala assim de uma forma um pouco romântica, sem entrar realmente dentro daquilo que é a experiência de Jesus. Né? Eu tenho duas inquietações. Eu gostaria, não sei se o mediador vai perguntar, mas eu vou fazer a pergunta. Temos aqui as figuras de Pedro, Tiago e João. André é mencionado logo no começo da narrativa evangélica de Marcos, mas depois ele vai desaparecendo ao longo da narrativa, e esses três, de uma certa maneira, atingem uma certa proeminência dentro do grupo. Eu gostaria que o senhor pudesse dar um esclarecimento para esse Mas isso tem a ver com aquilo que foi, vamos dizer, o começo da articulação do discipulado cristão. Porque uma vez que eles não têm a pessoa de Jesus, eles têm que encontrar mecanismos para não se dispersarem. Né? Nós temos, por exemplo, a cena do discípulo de Emaús, que eles vão embora. Então, eles tiveram que fazer vamos dizer, uma estrutura em torno da qual eles pudessem se articular e ter um ponto de referência. Então, pelos Atos dos Apóstolos, a gente sabe que essas, que depois Paulo vai chamar na carta aos Gálatas as colunas da igreja, é Pedro, Tiago e João. Entendeu? Nem tanto a figura de André. São esses três aí que se tornam o ponto de referência. E que Paulo depois vai lá para conversar com eles. Mas, em todo caso, é isso. Quer dizer, a questão que está por trás da sua pergunta é essa tentativa de dar uma organização minimamente mínima para aquele grupo que estava em fase de articulação. E que depois foi se consolidando, tanto que Paulo, depois que faz a sua missão, ele vai a Jerusalém para dizer, olha, eu estou pregando isso, estou falando isso, é isso mesmo. Ele diz, não, tá bom, o que você está pregando está certo. Agora, qual era a pregação de Paulo? Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, eu só conheço Cristo e Cristo crucificado. E ele vai fazer toda uma teologia, toda uma pregação, toda uma catequese em torno da cruz. Mas por quê? Né? Porque é esse que era o problema deles. E que é o problema nosso agora, só que a gente não coloca esse problema. Né?
Então, a sua mãe diz assim, precisamos de mais catequese. Temos muito que aprender e abrir nossos olhos, ainda estamos na cegueira. E estamos ficando cada vez mais cegos, dona Ângela, isso que é o pior. A cegueira não está sendo curada, não, entendeu? Parece que quanto mais o Papa Francisco chama a atenção nossa, parece que mais cegueira acontece. Parece que volta lá, livro do profeta Isaías, capítulo 6, né? Na vocação de Isaías, né? Onde ele tem a missão de cegar o pessoal. Isso, parece que quanto mais prega, quanto mais a gente fala do Jesus dos evangelhos, mais uma corrente terrível insiste no Cristo do dogma, da doutrina, sei lá, eclesiástico, né? A gente vai se encaminhando para o nosso final. Isso, então, quase 1h30 já. Agradecemos imensamente essa noite, essa tua participação, que para nós aqui, repito, é uma presença valiosa, que nos ajudou muito a compreender esse bloco do Evangelho de Marcos, então da confissão, da crise à confissão de fé. E Deus o abençoe ricamente, Padre Vitório, pela tua disponibilidade, pela forma profética que o Senhor consegue traduzir as Escrituras para nós. É algo que vai mexendo com a gente, né? Essa simplicidade que primeiro reflete na vida, e isso é muito importante, né? E que depois, através da sabedoria de vida que o Senhor tem, o Senhor pode, portanto, partilhar as Escrituras para nós. Deus o abençoe. Obrigado, João. Tudo de bom para você. Um grande abraço para o povo da sua paróquia. Um grande abraço a você também. A nossa paróquia Sagrada Família te agradece muito, assim como a nossa Arquidiocese de Botucatu, por esse momento riquíssimo de formação, por esse momento riquíssimo de fato, mergulho no discipulado a Jesus de Nazaré, que quebra nossas pernas e que nos coloca, de fato, no seguimento a Ele, se de fato estivermos dispostos a abrir os olhos e percebermos por onde passa a vida desse Jesus. E subirmos com Ele para Jerusalém. Subirmos com Ele para Jerusalém. Um grande abraço, João. Tudo de bom. Um abraço para o Jefferson também. Será dado. Tchau. Tchau, tchau, Vitório. E a você que nos acompanhou nessa noite, nosso muito obrigado. Compartilhe, né, a noite de hoje, através das redes sociais. Se inscreve lá no canal do YouTube. Se inscreve na nossa página da Arquidiocese, porque muitas outras novidades também virão. E nós estamos muito felizes por alcançarmos, não é, a você e por você se fazer presente conosco nesta noite, com Marcos no seguimento a Jesus. Um grande abraço, Deus vos abençoe e até a próxima quinta-feira, que será então mediada para nós pelo nosso querido amigo Padre Jean Richard Lopes, membro do nosso clero, da nosso presbitério aqui da Arquidiocese de Botucatu, que encerrará, portanto, essa leitura global do Evangelho de Marcos. Uma boa noite, fique com Deus, muito obrigado.